Graças a Deus, glória a Jesus. Mais uma palavra, a palavra bendita de Deus está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18 e o versículo 23. Muito forte. Aqui fala sobre a misericórdia, sobre o perdão. Preste bem atenção que diz aqui a palavra. Por isso o reino de Deus, o reino dos céus, pode comparar-se a um rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. É muito dinheiro. Se transportar para o nosso dinheiro atual, é muito dinheiro. A dívida de um servo para com o rei. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor, o rei, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Veja que gravidade, exigência, alguém exigindo que vendesse a esposa e os filhos para pagar a dívida. Imagina eu ou você no lugar daquele servo. Muito forte. Muito forte. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, porque se tratava de um rei. Prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, ele está pedindo ao rei: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele estava fugindo de pagar? Não. Ele estava se omitindo de pagar? Também não. Porque ele está dizendo: ser generoso, tem misericórdia para comigo, e tudo te pagarei. Meu Deus, é forte. Então o Senhor, o rei, daquele servo, movido de íntima compaixão, é muito forte, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Meu Deus, que coisa forte. Pelo que diz a palavra, era uma importância muito alta, a ponto de falar, a ponto do rei dizer: vende, vai ter que vender a esposa e os filhos. Você sabe o que é isso? E aquele servo, eu sei, não tenho como imaginar a dor. Por isso ele clama misericórdia para o rei, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Tem muita gente que reconhece o erro, que reconhece que falhou, reconhece uma dívida, muitas das vezes nem sequer de dinheiro, de importância financeira, mas uma atitude, um ato, uma palavra. Mas depois a pessoa reconhece e deseja o perdão. Tem pessoas que estão sofrendo porque deseja o perdão de alguém e não consegue. Nesse caso, quem é que está pecando mais? Quem feriu ou quem foi ferido? Então eu vou continuar. Saindo, porém, aquele servo, parece que tinha uma fila lá, né? Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros,
e lançando mão dele, sufocava. Sabe o que é sem pegar na garganta? É muito fácil. Aquele servo que rogou misericórdia, dizendo: seja generoso para comigo, porque tudo eu pagarei. O Senhor, aquele rei, liberou, não só liberou, mas perdoou toda a dívida. Eu imagino que aquele servo, ao sair da presença do rei, eu creio que ele dava pulos de alegria. Eu creio que ele queria repartir aquela alegria com outros. Mas foi o contrário. Ele encontrou aquele servo que foi perdoado. Encontrou um amigo. A Bíblia fala que era um conservo, porque todos eram servos do rei, empregados, criados do rei. Esse que foi perdoado encontrou o outro servo, que também era mesmo nível de servo. E este servo devia também uma importância financeira para este que foi perdoado pelo rei, que teria que vender a esposa e os filhos. E a dívida para com o rei era muito alta, muito alta. Porém, o amigo deste servo, que também era um servo, devia uma importância menor. Um colega devia uma importância menor, seu amigo. O amigo tinha acabado de ser perdoado e agora não quer perdoar o outro servo, que é o amigo, não quer perdoar, e a importância era menor. E veja que grau que chegou. É muito forte. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. E ele falou a mesma coisa que o outro falou para o rei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ainda tem uma parte aqui que eu pulei, o 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, o sufocava. Sabe o que? Pegava na garganta do outro, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, que também era um servo, prostrando-se a seus pés, rogava: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Tem um porém aí. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, os demais, vendo tudo aquilo lá, se contristaram, se entristeceram, sentiram pelo amigo e foram declarar ao rei. Muito forte. Foram declarar. Eles sentiram a dor daquele servo. Vendo, pois, seus conservos o que acontecia, se condoeram e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, o rei, chamando-o à sua presença, diz: olha, servo mau, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? O rei perdoou a dívida alta, porque ele suplicou, o servo suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Lembra do Pai Nosso? Perdoa-nos. Perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos. Temos que tomar cuidado quando for fazer a oração do Pai Nosso, porque ali você está lançando como que um desafio a Deus. Perdoa os nossos pecados, assim como eu perdoo, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso pode se transformar numa mentira, e mentira é uma gravidade. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos nossos devedores, perdoa nossas dívidas. Veja que malvado foi esse servo. A dívida dele era tão alta, mas tão alta, que teria que vender a esposa e os filhos para pagar a dívida. Mas de tanto ele clamar misericórdia, tanto ele pedir, tem misericórdia, ele se prontificava a perdoar. O rei, movido de íntima compaixão, perdoou. Como eu já disse, ele deveria sair dali numa alegria muito grande. Mas só que ele encontrou o amigo dele, que também era servo, devia para ele uma importância muito pequena comparada com a dívida para com o rei. E o seu amigo pedia misericórdia: eu vou te pagar. E este servo esqueceu da grande dívida perdoada pelo rei, não quis saber da dívida menor do seu amigo, sufocou. Eu acredito que ele fez assim, pedindo: paga. Então aquele servo clamava por misericórdia, não foi perdoado pelo amigo que tinha sido perdoado pelo rei. Então os demais servos ali que estavam correram para o rei, o senhor deles, e contou toda a história. Veja o que aconteceu. O senhor, o rei, mandou chamá-lo e disse: eu não te perdoei dívida alta, como é que você não perdoa outra dívida do seu amigo? E muito se indignou e mandou que colocasse na prisão, mas só que os atormentadores, aquelas pessoas que torturam, sabe, os atormentadores lá na prisão atormentaram, isto é, judiaram até o último, até pagar. Ele teria que pagar agora com torturas, até equivaler a dívida para com o rei. Nós estamos correndo um perigo muito grande se não perdoarmos, se não termos misericórdia. Você quer ver você ter uma mudança espiritual na sua vida? É quando você olhar para uma pessoa, seja um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, um jovem, um adolescente, uma criança. Quando você olhar para uma pessoa e olhar para a alma daquela pessoa, talvez você pode até me ignorar de falar: como é que eu vou ver a alma? Consegue ver. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, consegue ver a alma da pessoa. Consegue. Você não conhece uma pessoa quando está angustiado? Você não conhece uma pessoa quando está calado? Você não conhece uma pessoa que está revoltado, irado? Você não conhece uma pessoa mansa? Você não conhece uma pessoa humilde? Você não conhece uma pessoa soberbo?
Você não conhece uma pessoa pacificador, que procura pacificar, procura paz. Você não conhece uma pessoa criador de confusão? Então, isso é a alma. Porque os braços, as mãos, aqui não está o espírito, aqui na mão, ou aqui não está a alma, o pensamento está aqui, o coração está aqui. Então, as demais partes do corpo é como se fosse uma criança que não sabe o que está fazendo. A mão só vai ali se a mente determinar. Mas tem a alma. Essa mente é a coordenação motora, mas agora vem lá de dentro do coração o desejo, a vontade, o querer. E é daí que entra em ação nossos corpos. É daí que entram os membros do nosso corpo em ação. A pessoa dá um murro, um soco em alguém, a mão foi lá, deu soco em alguém, mas a mão é algo totalmente, ela foi porque o coração se encheu de ira e a pessoa se prevaleceu do que existe no corpo, a mão, o pé, cabeçada, pesada, mãozada, ou alguma outra coisa para ferir o outro. O perdão é a coisa mais linda debaixo do céu. O perdão não é simplesmente uma virtude natural, não. A pessoa precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. A pessoa precisa ser nascido de Deus. A pessoa precisa ter renúncias, reconhecer Jesus como Senhor, reconhecer Cristo como mediador entre Deus e o homem. O papel de Jesus foi nos reconciliar com o Pai, com Deus. E a doutrina é esta: perdoai-vos uns aos outros, para que sareis. Não tem coisa mais rica, não tem coisa mais linda nesse mundo do que perdoar. A outra pessoa chega a sentir um alívio. A outra pessoa fica como que anestesiado. Chega a sentir a paz, chega a sentir saúde. O perdão. Perdoai-vos uns aos outros, para que sareis. Deus os abençoe. Um beijo na alma. Logo estarei de volta. Envia para os demais. Vamos compartilhar esta mensagem. Envia para os amigos, para os irmãos em Cristo. Deus vos ama e eu também. Glória a Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.